nós tivemos aqui também um culto de jovens abençoado, irmãos. E sempre que você puder, tente estar presente nas programações da igreja. Tem a nossa oração nas quartas-feiras. Vem estar conosco. Tem sido tão bom, né? Viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos hoje também fazer algo que a gente gosta muito, né? Que é apresentar crianças aqui na igreja. Tem virado um hábito aqui, né? Graças a Deus por isso. Nós sabemos que a Fluir tem vida longa, né? Porque o que tem de criança e o que tem de criança chegando aqui, para a glória de Deus. Então essa é uma igreja que tem uma vida longa, com certeza. Então eu quero chamar já aqui Bruno, a Gabi. Não sei se o Miguelzinho quer vir, chama ele lá, chama o Miguelzinho para estar aqui com a gente. E a gente vai, conforme, né, nós entendemos e cremos que a criança ela deve ser apresentada ao Senhor, mas ela só é batizada quando ela tem a consciência, né, quando por si só ela chega a esse nível de consciência. Vem cá, amor, também participar desse momento. Bruno e a Gabi, né, são discípulos aí que a gente acompanha a história desse casal aí. Foi uma bênção, um privilégio, né, que o Senhor nos deu, um presente que o Senhor nos deu na caminhada profissional, irmãos. É por isso que a gente tem que cumprir a grande comissão e pregar o evangelho onde a gente estiver, irmãos. A gente fez uma viagem a trabalho, né, juntos, ganhamos uma viagem ali da empresa que nós trabalhávamos, e ali os laços foram se estreitando, e graças a Deus a gente está aqui hoje com esse casal. Eles podem declarar, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus, amém? Se coloque de pé então, vamos orar, apresentar essa criança, Maria Clara. Eu quero ler aqui Provérbios 22, 6, né, que diz assim: ensina a criança no caminho, por velho não se desviará dele. Ensina o... Vemos que a Maria Clara, ela vai aprender muito mais pelo exemplo do que simplesmente pelo que eles falaram. E é assim que nós temos que ser, irmãos, na nossa caminhada cristã, na maioria das vezes, né, é mais pelo exemplo. Santo Agostinho já falava, né, pregue o tempo todo, se necessário, use palavras. Então a nossa maior pregação está no nosso estilo de vida, na nossa maneira de viver. Então isso é uma bênção do Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essa criança. Pai, estamos aqui diante da tua igreja, reunidos, ó Pai, como povo de Deus, povo, ó Pai, escolhido, povo exclusivo teu aqui na terra, Deus. E nós apresentamos agora a vida da Maria Clara. Deus, ela que ainda é um bebê, ainda não tem a consciência do evangelho, mas nós lançamos agora essa semente sobre a vida dela, ó Pai, e que essa semente possa germinar, que ela possa crescer, que ela possa dar frutos, ó Deus. Mas de antemão, que o Senhor também abençoe a vida do Bruno, da Gabi, do Miguel, ó Pai, dos avós dessa criança, para que eles, ó Pai, ao longo dessa caminhada, possam ensinar a Maria Clara o caminho correto, o caminho certo, a porta estreita, mas a porta que leva à salvação. Então nós nos alegramos, ó Pai, por podermos apresentar a Maria Clara ao Senhor diante dessas. Fizemos no precioso nome de Jesus. Amém. Se você puder, aplauda. Eu quero bater uma foto com vocês. Quem puder, cadê a? Aqui, ó, deixa eu... Vem, vamos tirar essa foto. Vocês podem ir sentando, gente. Deixa eu só bater essa foto aqui, que depois a gente quer fazer retrospectiva e não acha as fotos. Aleluia. Dinho, conseguiu trocar? Substituir? Tá bom. Esse aqui tá meio agudo, mas tudo bem. Gente, olha só. Muita alegria, né? Que eu amo trabalhar essas temáticas de séries. Eu acho que a gente tem a oportunidade de aprender, de nos aprofundar um pouco mais naquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Encorajo você que não assistiu as séries Dons do Espírito, aí no YouTube, o Dr. Murilo trouxe uma palavra na semana que vem, na semana passada, falando sobre o amor, né, relacionado aos dons. Todo dom que flui na igreja do Senhor, se ele não para a edificação da igreja, de nada vale. Se ele não tem como propósito o amor, gerar amor entre os irmãos,
Santo de Deus, ele não se limita somente ao Velho Testamento, somente ao Novo Testamento, mas ele esteve ao longo de toda a história, desde o princípio da criação, lá no Gênesis. Eis que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo, ele esteve desde a criação, ao longo da história da humanidade, ele está até hoje, em nossos dias, edificando e trabalhando juntamente conosco. E nós sabemos também que todo dom, ele veio para edificar a igreja, para que a igreja caminhe de forma saudável, para que ela caminhe bem, para que ela caminhe na luz, com eficiência. Mas infelizmente, ao longo da história, estou fazendo aqui um overview do que foi falado nos últimos 3 finais de semana, para você se situar, porque hoje necessariamente nós vamos entrar nos dons de fato. Eu sei que tem muita gente ansiosa para isso, né? Tem muita gente que pensa que dons do Espírito é só profecia, cura, variedade de línguas, porque são os dons que na maioria das vezes a gente mais vê um destaque sobre a igreja. E aí esse foi um erro que a igreja ao longo da história cometeu também. Ela colocou os dons de uma maneira hierárquica, como se houvesse alguns dons que tivessem mais importância do que os outros. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala de dons, a gente lembra dos dons padrões, né? Que é cura, dons de profecia, revelação. Mas nós vamos aprender no dia de hoje, irmãos, que os dons não se limitam somente a isso, mas que existe uma variedade enorme de dons e que todos eles, sem exceção, têm a sua importância por igual. Não tem um dom mais importante do que o outro, não tem um menos importante do que o outro, mas todos têm a mesma importância. Então nós precisamos ter esse discernimento de entender que desde aquela pessoa que tem o dom de servir, até aquela pessoa que tem o dom de profecia, de revelação, eles têm a mesma importância. Dá esse aí para mim. Vou pegar esse aqui. Obrigado. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aí esse fica melhor para mim. Então abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12. Você que quer anotar também, nós vamos falar alguns textos, na verdade bastante textos bíblicos. Então uma coisa que eu sempre encorajo os irmãos é anotar, estudar, na sua casa. Sempre que a gente começa uma série, a gente coloca sobre o assunto que nós estamos falando. Então abra em Romanos 12, a princípio, capítulo 12. Romanos 12. Cadê o Flávio? Tá aí? Tá aqui? Flávio, desliga esse para mim. Se der uma esquentada aí, a gente liga de novo, mas é porque esse tempo a garganta da gente parece que dá um negócio, né, irmãos? Você dorme, tá seco, você acorda, tá chovendo, a garganta parece que não vai aguentando. Mas glória a Deus. O Espírito Santo tem pegado a gente também nos últimos dias, né? Culto indo até 2 horas da tarde. Como é que faz, irmãos? Não há garganta que aguenta esse negócio, né? Tem irmão que já ficou assustado. Como assim, pastor? Até 2 horas da tarde, irmãos? Mas não foi culpa nossa, não. Eu mandei o povo embora, eles não foram porque não quis. Semana retrasada, nós ficamos aqui até 2 horas da tarde. O culto encerrou, só a celebração que não. E o povo não ia embora, então nós vamos ficando. E se for assim de novo, amém, irmãos? Glória a Deus. Tem fogão ali, tem as irmãs que cozinham, qualquer coisa, a gente faz um almoço aí para todo mundo. Amém? Eu sou desse, irmãos. Se o Espírito Santo pegar a gente aqui, a gente tiver que ir a tarde toda, emendar com o culto da noite, eu fico. Amém? Nós precisamos voltar a um tempo onde o dono da igreja que tem o controle sobre ela, e não os homens. Porque por um tempo houve uma igreja onde quem era o dono dessa igreja era o Senhor Jesus Cristo, o cabeça dela. E o Espírito Santo, ele tinha total liberdade de fazer aquilo que ele quisesse. Mas foi passando um tempo e a gente foi tomando controle da igreja para nós. E hoje em dia a igreja está mais na mão do homem, da liturgia, do consumo, de agradar as pessoas, do que de fato deixar a liberdade do Espírito Santo acontecer em nosso meio. Mas olha só, Romanos capítulo 12, a partir do verso 3 diz assim: porquanto pela graça que me foi concedida, exorta a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhes proporcionou.
Pois assim como em um corpo temos muitos membros, em todos os membros não tem a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. E o que contribui, coopere generosamente. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Amém? Passa para frente aí e vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. A partir do verso 4. Diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua tudo em todos. E cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados pelo Espírito. A um é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito é outorgado a fé, a outro pelo único Espírito dons de cura, e a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas coisas, e ele se distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Amém, irmãos? Então vocês estão vendo aí que é muitos dons, né? Agora você vai lá para Efésios capítulo 4, só ir seguindo aí, vai passando as páginas da Bíblia aí que você vai chegando. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4, a partir do 11. Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Espírito Santo de Deus, obrigado mais uma vez pela palavra que nos foi dada, pela palavra que nos foi revelada. Que o Senhor nos dê agora um espírito de conhecimento, de revelação e de entendimento. Eu peço ao Senhor também que toda e qualquer distração possa ser cessada agora, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então olha só, nós lemos aqui 3 textos que vai falar sobre as variedades de dons. Então são vários os dons, por isso que eu quero entrar aqui hoje mais especificamente com os irmãos a respeito de cada dom e sua individualidade, para que haja a edificação de quem? Diga assim, igreja. Irmãos, todo o dom que o Senhor libera, que o Espírito Santo libera sobre a igreja, é para um único fim. Qual é ele? Edificação da igreja. Não é para edificação pessoal, não é para que o meu nome cresça, né? Nós cantamos aqui para que ele cresça e eu suma, desapareça, não exista. Mas infelizmente ao longo da história não é bem assim, né? Às vezes a gente vê aquele cartaz, culto de milagres, e aí está a foto estampada lá do doutor que é utilizado em milagres. Até se ele fosse um médico, tudo bem, mas se ele carrega o dom do Espírito Santo, então não precisaria da figura dele, até porque quem distribui os dons é o próprio Espírito Santo. Inclusive ele pode usar um recém-convertido, apaixonado por Jesus, acabou de conhecer a Cristo, e ele pode usar para qualquer variedade de dons naquele exato instante. A minha conversão foi dessa maneira, irmãos. Eu já testemunhei aqui para os irmãos que a minha conversão foi extremamente impactante. Eu não só me rendi a Cristo, mas eu fui cheio do Espírito Santo de Deus. Eu fui batizado pelo Espírito Santo, e a gente também já aprendeu que batizado pelo Espírito Santo não é ter variedade de línguas. Porque tem irmão que chega e fala assim: ô Flávio, você é batizado no Espírito Santo? Aí o Flávio fala: eu creio que sim, né? Aí o irmão fala assim: então fala em línguas aí para eu ver. Falar em línguas, variedade de línguas, é um dom que é dado pelo Espírito Santo de Deus para edificação própria. Nós vamos entender daqui a pouco um pouco mais, mas isso não caracteriza se o irmão é ou não batizado pelo Espírito Santo.
O que caracteriza se ele é ou não batizado pelo Espírito Santo? Vocês lembram ao longo da nossa série? Se ele serve ao corpo de Cristo. Todo irmão que serve ao corpo de Cristo é batizado pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Isso tem que ficar claro, irmãos. Todo mundo tem dom. Também é importante você ter essa clareza, porque às vezes você fala assim, nossa, eu vejo lá o irmão que toca, o irmão que prega, o irmão que canta, o irmão que ora em variedade de línguas, o irmão que interpreta, o irmão que profetiza, e eu não faço nada. Faz, irmãos. Todos nós temos pelo menos 2 dons. Quais são eles? Primeiro dom, o dom da fé, porque só tem como ser filho de Deus, só tem como crer em Cristo Jesus se você tem fé. Só tem como crer mediante a fé. A fé é convicção, irmãos, daquilo que você não está vendo. Como é que você crê em Cristo, você nunca viu Ele? Fé. Então o dom da fé é indispensável. Todo crente, todo cristão tem o dom da fé. E o segundo dom é o dom do serviço. Se você é batizado pelo Espírito Santo, você precisa servir. Amém, irmãos? Não necessariamente confundir serviço com lavar a igreja, lavar o banheiro, apesar que isso também é serviço, é muito bem-vindo, irmãos. Pode servir dessa maneira, mas serviço é servir uns aos outros. E aí, na variedade de dons que nós iremos falar aqui hoje, você vai entender que você pode servir de várias maneiras. Inclusive, existe o dom da generosidade. Isso é um tipo de serviço. Tem pessoas que têm esse dom, então é um tipo de serviço, tá bom? Então vamos avançar. Olha só, o Espírito Santo de Deus, ele nos proporciona. O que ele nos proporciona? A garantia da nossa salvação. Eu vou passar bem rápido, porque eu preciso gastar um tempo maior com os dons especificamente, mas eu preciso também passar essa parte para vocês que é importante. A garantia da nossa salvação está em Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14, eu vou ler bem rapidamente, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo foi enviado para garantir que nós um dia seremos resgatados, nós já fomos salvos, nós fomos alcançados. Então o Espírito Santo, ele traz a garantia da nossa salvação, é o penhor. Então, quando antigamente as pessoas iam pegar um dinheiro emprestado lá no banco e penhoravam a joia, os mais antigos aí é dessa época, você ia lá na Caixa Econômica, você levava uma corrente de ouro, levava sua aliança, levava qualquer joia que você tinha, você penhorava ela. O que é esse penhor? Ficava lá dentro do cofre do banco e o banco te emprestava dinheiro. Então o penhor é o quê? É a garantia que o banco pega, acreditando que você vai voltar para pegar essa garantia e devolver o dinheiro. Então o Espírito Santo, irmãos, é o penhor, mas diferente do banco, nós temos a garantia que ele vai voltar. Amém? Glória a Deus. Por isso que o Espírito Santo está todos os dias conosco, nos alertando, nos orientando, nos chamando, deixando claro para nós, ele vai voltar. Outra coisa que o Espírito Santo nos proporciona, orientação para a verdade, irmãos. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então é Ele, irmãos, que nos traz a orientação para a verdade. Outra coisa, capacitação para o testemunho. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebeis poder. Nós pregamos sobre isso semana retrasada. Dínamos, não é à toa que o Espírito Santo nos pegou aqui, irmãos, e foi poder. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então é Ele que nos capacita para testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo por meio de nós. Nós aprendemos também algo que é muito importante. Primeiro, Deus fez por nós. Então Ele manda Cristo para fazer por nós. Então Ele fez por nós, depois Ele faz em nós. Uma mudança de caráter. Quando eu me converto, eu tenho uma mudança. Então Ele fez por nós, depois Ele faz em nós, e agora, irmãos, Ele vai fazer através de nós. E como que Ele faz através de nós? Através dos dons do Espírito. Através do Espírito Santo, usando a nossa vida através dos dons. Auxiliar na oração. Então o Espírito Santo, às vezes a gente fala assim,
Pastor, mas eu não sei orar. Não sei se vocês já fizeram esse teste, irmãos. Orar com cronômetro. Eu lembro uma época que eu tinha feito um desafio para mim, que eu precisava orar pelo menos meia hora por dia. Eu lembro na minha época de jovem, a gente tinha esses desafios. Aí, ó, Rodrigo Nath. É um bom desafio para vocês lançarem para a turma aí, ó. É um bom desafio. Eu lembro na minha época de jovem, a gente tinha esses desafios, né? Orar meia hora por dia. Irmãos, coloca o cronômetro do lado e começa a orar. Aí você ora, cansa, aí você olha para o cronômetro e fala, nossa, já deve ter passado 1 hora, né? Você olha, passou 5 minutos. Então nós precisamos desenvolver essa prática, e é Ele que vai nos auxiliar nessa prática da oração. E a gente fala assim, eu não sei o que eu falo, eu já falei tudo que eu tinha para falar. Irmãos, ora a Bíblia, lédico, né? Ora a palavra de Deus. Não tem nada melhor do que se orar a palavra de Deus. Onde que está a oração do Pai Nosso? Na palavra. Então começa a orar a palavra. Começa a falar, Espírito Santo, me orienta na oração, deixa eu ler aqui a palavra, e eu vou ler a palavra orando ao Senhor. Então Ele nos auxilia na oração. Amém? E Ele nos capacita também para servir, irmãos. Servir é algo que faz parte de todo crente convertido ao Senhor, irmãos. Irmãos, se você não está servindo aos irmãos, à igreja local, à família na fé, você precisa rever sobre a sua conversão. Tem muito crente não convertido. Amém, irmãos? Misericórdia, né? Mas tem muito crente não convertido. Porque o convertido é aquele que entendeu que servir faz parte da nova criatura. Faz parte da nova pessoa que eu me tornei em Cristo Jesus. E aí eu faço a pergunta, mas será que eu tenho algum dom? Como eu falei, todos vocês têm pelo menos 2 dons aí. Isso é fato. Mas como que você vai descobrir os outros dons? Você viu a variedade de dons? A gente lê os textos aqui, são vários dons. Se for para falar de cabeça, eu nem lembro, nem sei falar, mas nós vamos olhar um por um. Mas como que eu descubro então, pastor? Como que eu vou descobrir os outros dons que eu tenho? Eu vou mandar no grupo da igreja para facilitar, irmãos, mas não quer dizer que também é um negócio de pergunta e resposta, tá? Mas vai facilitar, vai abrir um pouco o entendimento de vocês, um questionário que ajuda você a discernir aí, talvez dons que você possa ter aí, está meio adormecido, ou está precisando dar uma ativada. Então eu vou mandar lá no grupo da igreja depois, no encerramento da série, hoje mais tarde eu mando, e aí você vai ler lá, vai ver, e esse guia, ele vai te auxiliar a parar, poxa, eu amo fazer isso, então às vezes eu tenho esse dom e não estou sabendo, então ele vai te ajudar. Mas como que você descobre, irmãos? Primeira coisa, repita assim comigo, servindo com alegria. Irmãos, quando você faz algo no reino de Deus, isso gera uma alegria no seu coração, você pode ter certeza que aquilo ali é um dom que o Espírito Santo deu para você. Quando você é usado para edificação da igreja do Senhor e a vida de uma outra pessoa, isso é um dom que Deus deu para você. Amém? Mas muitas vezes esses dons, eles estão adormecidos aí, né, irmãos? Então nós precisamos desenvolvê-lo, ativá-lo. Então nós vamos começar, Luquinha, você vai passando para mim aí, nós vamos ir junto aqui, nós dois, porque eu também tenho que ir fazendo algumas observações, mas pode colocar para mim aí. Então a gente vai falar primeiro sobre o dom da fé, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, tá? A gente não vai ler todos os textos, porque cada um tem um texto específico para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Só soltar aí para mim, Não é o texto, solta a citação aí. É só soltar a citação, mas lá no final, eu não falei para vocês, né? Eita, foi erro meu. Pode passar. Lá embaixo tem os dons. Pode ir. Isso é que dá, né, irmãos? O pastor só passa também, né? Aí, a partir daí, isso, pode deixar na tela aí. Aí nós vamos ficar um tempinho nessa, depois a gente vai para as próximas telas, tá? Então, olha só. O primeiro dom é o dom da fé. Tem grande facilidade em confiar firmemente no poder de Deus, especialmente quando pessoas ou grupos estão diante de um problema humanamente impossível, irmãos. Fé é crer no impossível. Coisas impossíveis a serem solucionadas, irmãos. Nós precisamos voltar a crer no impossível. Eu lembro daquele tempo que os irmãos falavam assim, né? Os pastores cheios de Deus falavam assim, fé é você dar o passo sem ter o chão, e Jesus vai pôr o chão, imagina.
É ser pular de... Tinha uns pastores que empolgavam, né? Eles falavam assim, é ser pular de paraquedas, sem ter um paraquedas. Falei, uai, irmão, aí tem que ter fé demais, né? Vai vir um anjo, vai me segurar lá. Mas eu lembro, irmãos, que assim, é isso, é óbvio que, né, essa maneira literal de querer fazer essa analogia, né? Mas é isso, fé é isso. Aos olhos humanos parece loucura, é loucura para os sábios, irmãos, é loucura para a humanidade, crer em coisas impossíveis, mas o dom da fé é isso. Então ter fé é ter essa convicção que Deus, Ele age nas causas humanamente impossíveis, amém? O próximo dom é o discernimento de espíritos, 1 Coríntios 12, 10, vai dizer assim, tem grande sensibilidade para perceber quando pessoas e situações são fruto do mover de Deus ou quando são fruto de uma estratégia maligna. Mas olha só, irmãos, a gente precisa fazer algumas ponderações, por isso que a gente vai passar dom a dom, né? E é importante para amadurecimento da igreja, porque tem alguns irmãos aleluiados muitas vezes, né? Que tudo quer demonizar, tudo quer poder, dá poder demais para o demônio. Entenda uma coisa, ele é um derrotado. Ele não tem nada, nada é dele, televisão não é dele, celular não é dele, nada disso, é sua mente que está corrompida mesmo, mas não é dele não. Não, mas celular é do capeta. Não, irmão, é seu mesmo, você pagou, comprou, não foi? Não foi na loja? Então é seu, é sua mente aí que está precisando converter, porque do demônio é nada, ele é derrotado, ele é perdido, ele não tem nada, nada é dele, ele foi derrotado, então não tem como você ficar dando poder para ele. Então nós temos que ter muito cuidado com o discernimento de espírito, porque às vezes os irmãos meio aleluiados, né, quer demonizar tudo, quer dar poder, quer jogar poder para aquele que não tem poder. Mas principalmente uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com neurose. E o que é essa neurose? É mania de perseguição. Então tem gente que por uma mania de perseguição começa a achar que tudo é o demônio. Mas muitas coisas são coisas humanas, irmãos, que a gente precisa ter, então, essa maturidade. Mas o irmão que ele tem esse dom de discernir o espírito, ele tem essa sensibilidade espiritual. E aí tem muitos irmãos que acham que é uma energia, que está alta, que está baixa. Isso é um dom, tá, irmãos? É porque você ainda está sendo aperfeiçoado. Não é energia, não. É mundo espiritual. Então, se você abrisse o mundo espiritual, os seus olhos espirituais, você ia ver demônios esparramados para todo lado. Então, quando você chega no lugar e fala assim, rapaz, você tem uma energia ruim nesse lugar aqui, né? Então, é porque você provavelmente tem esse dom aí de discernir espíritos, e aí você tem que ir aperfeiçoando cada vez mais, buscando ao Senhor, e, principalmente, o dom é para quê? Para edificação de quem? Então, cuidado com isso, tá? Pra você não virar guru aí também. Então, o dom é só para a edificação da igreja, não é para a sua edificação pessoal. Outro dom é o dom da misericórdia. Romanos 12, 8 vai dizer assim, possui grande sensibilidade para com os que sofrem fisicamente ou emocionalmente, o que o leva a se aproximar com atitudes de consolo e encorajamento. Misericórdia vem do grego duas palavras, miser e córdia, que vem então de cardia, córdia vem de cardia, é uma miséria do coração. Então ele tem essa sensibilidade de enxergar na pessoa a miséria que está dentro do coração dela. E essa miséria, irmãos, não tem nada a ver com dinheiro. Muitas vezes é uma miséria emocional, falta de paternidade, emocionalmente a pessoa está ruim. Então, quando a pessoa age de misericórdia, não quer dizer necessariamente que ele vai lá e vai dar uma cesta básica para alguém, tá? Isso está mais relacionado ao dom da generosidade, que nós vamos chegar nele. Então, misericórdia está mais relacionado, então, a ter essa e cardia, né? Uma miséria no coração, que a pessoa tem esse discernimento de enxergar aonde está essa miséria no coração, e ele vinha ali com um afago, com amparo, principalmente, né, com as escrituras para amparar tudo aquilo que ele está trazendo como conforto. Olha só, aí vem o dom de contribuição, para que a gente não confunda, né? Romanos 12, 8 ainda diz, sente-se impelido a compartilhar os seus bens materiais e apoiar financeiramente pessoas e grupos em dificuldades ou quando engajados numa tarefa. E aí, irmãos, aqui eu preciso fazer uma ressalva muito importante. Porque aí tem irmãos que olha aqui, contribuição, aí deve se perguntar, você fala assim, mas pastor, eu ainda estou lutando para discernir sobre dízimos e ofertas. Se eu dou dízimo, se eu não dou,
Se eu tenho que dar dízimo ou não, deixa eu te falar, para você não tem nem que discernir esse dom ainda não, você tem que discernir os princípios bíblicos primeiro. Você precisa discernir primeiro sobre obediência. Você não chegou nem nesse nível aqui ainda de entender isso, ainda precisa voltar ainda a entender sobre obediência, princípios, viver debaixo de princípios. Mas você que já avançou um pouco mais, se você tem esse coração generoso, que se compadece com as pessoas, então você tem um dom aí de contribuir, de ajudar, e faça. A palavra vai dizer, se você tem esse dom, faça, irmãos, e faça para valer, porque a obra de Deus, a gente usa isso muito no campo missionário, né? São 3 formas de você fazer missões. Todos aqui são missionários, irmãos, vocês não estão sabendo disso, todos aqui são missionários, tá? Não é só o Esdras e a Samara que está ali, não. Então são 3 formas da gente cumprir, né, missões, estar envolvidos com missões. A primeira delas é ir até o campo missionário, ou ir até os não alcançados. A segunda forma é orar por aqueles que estão indo. Então o dom da oração, da fé, crendo que Deus vai abrir portas, Deus vai abençoar de maneira sobrenatural aqueles irmãos. E tem a terceira maneira, que é contribuindo. Contribuindo, irmãos. Então, se você tem o dom da contribuição, faça e faça com amor. Amém? Próximo aí, está aí ainda, né? Então, está aqui embaixo. Serviço, socorro. Não, pode voltar lá, está aqui ainda. Serviço, socorro, misericórdia, diaconia. Romanos 12, 7, 1 Coríntios 12, 28, depois vocês quiserem anotar. Eu vou mandar isso aqui, tá? Eu mando para vocês, que aí fica melhor. Olha só, percebe com facilidade a necessidade de ajudar pessoas ou grupos em determinadas tarefas de apoio, tomando a iniciativa com atitudes práticas. Pessoas que fazem parte desse grupo aqui são proativas. Eu acho que tem 2 aqui na igreja que a gente não precisa nem falar, né, irmãos? Extremamente proativos. Vocês chegam aqui, a igreja está toda aberta, toda pronta. Vocês enrolam para ir embora. Eles ficam aqui esperando os irmãos, com aqui, ó, com serviço, com socorro, presta socorro. Irmãos, então isso aqui é um dom. Tem pessoas que têm isso aqui muito aflorado, eles são proativos, você não precisa nem pedir, o irmão já está fazendo. Mas é importante que a gente entenda uma coisa, irmãos. Tudo isso é para a edificação da igreja. Quem tem esse dom aqui, irmãos, e está esperando o pastor ficar aqui na frente, elogiando, massageando o ego, oh, irmão tal, né? É uma bênção, ele sempre ajuda, ele sempre colabora. Não, irmãos, você não entendeu nada, é para a edificação da igreja, que ele cresça e eu diminua. Ainda fazendo um parênteses aqui sobre o dom da contribuição, irmãos. A palavra vai dizer que quando você for levar uma oferta ao altar, cuide-se nem para que a mão esquerda sua saiba quanto que está na mão direita. Você não precisa sair gritando no holoforte, aí, ó, põe no painel. Nada contra, irmão, vocês podem fazer lá o dízimo de vocês, mandar lá para que a gente ore, abençoe. Amém, irmãos. Mas, irmãos, não queira botar isso no outdoor, porque tem gente que quer contribuir, gosta de contribuir, mas gosta de aparecer. Gosta de contar. Então, irmãos, não é assim. A sua oferta é uma oferta em secreto com o Senhor. É Ele que conhece o seu coração. É Ele que entende a intenção do seu coração. E a gente sempre está testemunhando aqui na igreja, irmãos, para edificação. Mas em momento algum a gente está aqui querendo dizer quem foi. Inclusive eu preciso fazer menção, né, do aquário aqui da igreja. Não sei se vocês viram, né, irmãos? Olha que bênção. Glória a Deus, irmão. Os irmãos construíram uma sala aqui dentro da igreja, uma sala de estar, o tamanho desse troço. Irmãos, 100% doado, 100% abençoado pelos irmãos. Juntou um grupo de irmãos, foi lá e quando eu vi, estava aqui. Olha o tamanho desse troço. Isso é uma fortuna, irmãos. A gente já tinha olhado para fazer esse negócio aqui, porque a gente sabe que a igreja é pequena, bateria fica alta, né? Dá aquela descontrolada, até no louvor tem hora das batidas, e não é culpa do baterista também, viu, bateristas? Que eu também sou um pouco baterista, então eu sei que, né, nem sempre a culpa é do batera. Mas, irmãos, então o dom da contribuição, os irmãos foram lá, contribuição em serviço aqui, né, trabalharam em conjunto aqui, ó, uns fazendo, o outro ofertando, o outro fazendo, pegando, pondo a mão na massa. Então as coisas começam a acontecer, irmãos, porque existem pessoas que entendem o dom pelo qual eles foram chamados. Não sei se vocês viram lá na porta da igreja, quanto tempo nós ficamos sem aquela plaquinha lateral lá,
aquele banner lateral, o vento arrancou. E aí a gente olhava e cotava um negocinho meio caro, e assim a gente ficava, não, vamos priorizar outras coisas na igreja. De repente o irmão foi lá e ofertou. Está lá o banner, lindo lá, ó, culto, todos domingo pela manhã. Amém, irmãos? Então isso é a igreja se movendo nos dons para a edificação da igreja. Passa para o próximo aí para nós. Dom da administração, também do governo. Então o dom da administração preocupa-se com a elaboração de um plano e o suprimento de recursos físicos e humanos para que o propósito de Deus para um grupo seja viabilizado. Geralmente, irmãos, os irmãos que têm esse dom, né, da administração são pessoas que estão mais à frente do trabalho. Os pastores que estão mais à frente aqui da igreja, mas não necessariamente. Às vezes algum irmão pode ser usado nisso, mas não tem nada a ver com currículo. Aí tem irmão que pensa assim, mas eu não sou formado em administração, como é que eu vou saber administrar alguma coisa? Não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa é um excelente administrador lá na empresa dele, mas quando se fala de governo de igreja, não dá para ele, não é para essa pessoa. E às vezes a pessoa nunca teve uma empresa na vida, nunca administrou nada, mas quando se trata de governo de igreja, essa pessoa tem a habilidade, porque quem capacita é o próprio Espírito Santo. E governo, irmãos, governo não é quem manda, mas é quem direciona. Porque por muito tempo, irmãos, a gente viu muita gente tendo controle, porque estava com o governo na mão. Como eu tenho o governo na minha mão, então eu consigo controlar, né, irmãos? Governo não é quem manda, não é quem controla. Governo é quem dá direção. São as pessoas, né, chamadas por Deus para direcionar as outras. Amém? Até aqui, irmãos, estão entendendo? Parecendo sala de aula, né? Mas daqui a pouco o Espírito Santo pega a gente, tá bom? É porque primeiro a gente precisa aprender, discernir, né? Para a gente não ficar aleluiado achando que é coisa e não é, né? Mas depois ele vai lá e pega a gente de jeito. Liderança, Romanos 12:8 diz assim: percebe com mais facilidade a vocação de Deus para um grupo de pessoas e diante disso motiva e mobiliza as pessoas em torno desse propósito. Geralmente, quem tem esse dom, olha que engraçado, irmãos, liderança é um dom. Por isso que tem gente que não adianta a gente querer pôr ele para liderar alguma coisa. É porque é um dom, irmãos. Não é porque a pessoa não se esforçou, não é porque às vezes não tem um dom. Então, liderar, né, aqui na comunidade, a gente não usa o nome líder. Por mais que a gente crê que isso é um dom, a gente fez uma adaptação para responsável. Pelo tempo que nós estamos vivendo um tempo muito de ego inflado, né? Gente com ego muito inflado. Então, para a gente dar uma reduzida nisso aí, a gente usa o termo responsabilidade. Porque responsabilidade é você chamar para quem? Para você. E muitas vezes liderança a pessoa interpreta errado. Ele acha que líder é aquele que joga a responsabilidade para os outros fazerem. E aí ele quer mandar todo mundo, fala assim, ó, faz isso, arruma aqui, muda aqui, faz aqui, vem ali. Só que quando você fala responsável, você chama para você a responsabilidade. Então o líder, irmãos, só para você ter uma ideia aqui também, ele é muito comparado também a um técnico de futebol. Por mais que às vezes ele não esteja jogando o jogo, mas ele é aquele que mais está vibrando e torcendo para que as pessoas que estão jogando o jogo dê o seu máximo, dê o seu melhor, impulsiona elas, é isso, elogia elas. Então, o líder também, ele é muito parecido com esse técnico, né? Essa pessoa que está ali sempre, não só de futebol, né? De qualquer outro esporte. Encorajamento, exortação e aconselhamento. Tem grande capacidade em aproximar-se de uma pessoa ou um grupo, entendendo o seu problema, encorajando com palavras e mantendo-se ao lado. Muitas vezes, irmãos, o que algumas pessoas precisam é só ter alguém do lado. Muitas vezes, as pessoas que estão depressivas, estão com essas doenças na alma, na mente, tudo que ela precisa é só ter alguém do lado, ter alguém perto, um abraço, ter alguém ali perto pelo qual ela possa compartilhar uma dificuldade. Então esse dom do aconselhamento, irmãos, ele é muito importante a gente entender também que não é só um bate-papo, não é só bater papo, mas tem que ser algo guiado pelo Espírito Santo e principalmente os conselhos têm que vir da onde? Das Escrituras Sagradas. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar, né, só conselheiro amoroso, só conselheiro pessoal, só coach, né? Coach que fala o que pensa e o que quer do jeito que quer. Agora,
quem é um conselheiro bíblico, instruído pelo Espírito Santo, os conselhos vêm da onde? Da palavra, das escrituras. Nada contra você ter aí o seu coach, o seu mentor de negócios, né, o seu mentor de vida, tudo bem, irmão, você pode ter, mas eu estou falando de dom, eu não estou falando de habilidade. Não confunda dom com habilidade. O cara que tem habilidade ali de aconselhamento, é um coach, é um mentor, ele desenvolveu uma habilidade. Agora eu estou falando de um dom dado pelo Espírito Santo de Deus, que o fim é único e exclusivo, a edificação de quem? Da igreja. Que eu diminua, para que ele cresça. Então é desse dom que eu estou falando. Então, se você se enquadra nisso aqui, se você tem esse discernimento, que você acredita que você tem esse dom, irmãos, então faça para a edificação da igreja, usando as escrituras como base para isso, amém? Glória a Deus por isso. Muito cuidado para não confundir aconselhamento com fofocamento, né? Porque tem irmão que senta só para ficar fofocando, tricotando da igreja, da vida da igreja, do povo, e aí acha que está aconselhando. Está aconselhando, não, irmão, está fofocando, tá bom? E nós temos aqui na nossa cultura que quando a fofoca chega em um membro maduro, o que acontece? Ela cessa. Se a fofoca chegou até você, irmão, e você é um membro maduro da igreja, o que acontece? Acabou. Ô, irmão, obrigado, mas faz muito sentido para mim saber disso aí. Não, vamos tocar outro assunto aí. Muda o disco. Vamos para outro. Deixa o irmão cuidar da vida dele. Tá bom? Então, olha só. Próximo aí. Sabedoria. Oferece a pessoas e grupos grande sensatez adquirida pela constante observação da vida e pelo profundo temor a Deus. Profundo temor a quem? A Deus. Irmãos, sabedoria não tem a ver com inteligência. Porque tem muita gente que vê o irmão inteligente, que tem umas palavras bonitas para falar, que estudou demais a teologia, intelectualizado, ou o cara é muito inteligente na área de formação dele. Ele lá é um mega advogado, médico, e ele é inteligente. Mas inteligência não tem a ver com sabedoria. Pode ter pessoas extremamente sábias que nunca pisou na faculdade. Principalmente aqueles irmãozinhos, né, antigo, que é bem raiz, que quase nem sabe ler direito, irmãos, e tem uma sabedoria, que você fala assim, da onde que vem tanta sabedoria? Sabe da onde? Do alto, do céu, é do Senhor, é do Espírito. E ao mesmo tempo tem aquele irmão que tem uma robustez, né, tem PhD, tem pós-doctor, Oxford, Harvard, e aí você vai conversar com o irmão, não flui nada de sabedoria, só flui conhecimento, mas nada de sabedoria. Então a gente tem que ter esse discernimento de entender que o dom não é inteligência, o dom é a sabedoria. Inteligência é uma habilidade que você desenvolve. Você senta a bunda na escola lá e vai aprender até você ficar bom naquilo. Agora, a sabedoria que é dada pelo Espírito Santo de Deus, ela flui de forma natural. Amém? Próximo aí para nós está aí conhecimento. Olha só, adquire e organiza informações com grande facilidade, proporcionando às pessoas e grupos maior subsídio para conhecimento da palavra. Olha a diferença agora, nós vamos falar sobre esses três dons, e é importante que a gente saiba discernir: sabedoria, conhecimento e ensino. Às vezes a gente acha que é uma coisa só, né? Mas são três dons diferentes. Então, conhecimento, irmãos, é quem consegue fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo atual e trazer à luz as escrituras e traduzir isso para a igreja. Isso são as pessoas que têm o dom de conhecimento. Olha, esse irmão que vai entregar uma palavra de conhecimento para você. Ele é usado em palavra de conhecimento. Então ele consegue fazer uma leitura da sua vida. Às vezes você está passando uns perrengues lá na sua vida pessoal, e ele consegue trazer à luz a inspiração do Espírito Santo, guiado pela palavra de Deus, para trazer então discernimento para aquela sabedoria, para aquela situação. Então isso é um dom de conhecimento. O irmão que ali é usado em palavra de conhecimento, geralmente quem é usado em palavra de conhecimento tem a Bíblia como amparo para qualquer palavra de conhecimento que ele vai entregar. Então antes até ele vai falar assim: ó, irmão, segundo lá o texto de tal, Deus aqui, através do Espírito Santo, manda falar para o irmão que essa situação que você está passando na sua vida aqui, ó, tem muito a ver com essa situação da Bíblia, e que foi assim, 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 assado. Então isso é uma palavra de conhecimento, amém? Glória a Deus. Próximo aí, passa aí, agora está do outro lado, outra página. Ensino, mestre,
É usado por Deus para oferecer uma compreensão mais organizada e preventiva da sua vontade expressa na palavra de Deus. Irmãos, a pessoa que tem um dom de ensino, ele é um mestre, não necessariamente ele precisa ir para um curso de teologia. Aí você fala assim, mas como assim, pastor? Quem aqui já ouviu o Leandro Vieira? Uai, gente, o que é isso? Quem aqui? Erga a mão aí, ué, não é possível. Ué. Leandro Vieira é um dos pastores dessa igreja. Ué. O Leandro Vieira só tem a 6ª série. Ué. Nunca sentou num curso de teologia, mas quem já ouviu ele falar, irmãos? É mestre ou não? Então isso é nítido, irmãos, que é um dom que foi dado pelo Espírito Santo de Deus. É um mestre. Quantos aqui já ouviu o pastor Murilo? Pastor Murilo, eu, pelo menos a última vez que eu falei com ele, acho que ele nunca fez teologia. Estuda muito, mas nunca fez. Tem um dom, é mestre. Tem facilidade no ensino, uma facilidade de traduzir, né, as escrituras de uma maneira mais entendível para os irmãos que estão ouvindo, para um público, tá? Então esse é um dom também de mestre. É obviamente, irmãos, que você, né, nada você pode fazer, inclusive eu estou fazendo teologia no Martin Busser, extremamente recomendável para todos os irmãos, teologia reformada, top, faça, aprenda, vá atrás. Por quê, irmãos? Eu não me vejo como um mestre, mas eu me vejo como um pastor. Então, como um pastor, eu preciso me esmeirar para também ser um mestre e trazer aqui alimento para vocês. Próximo dom, pastor. Olha só o pastor, ocupa-se com o cuidado daqueles que já tomaram uma posição como discípulos de Jesus, procurando zelar pela sua saúde e desenvolvimento espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, nem todo mestre é um pastor, mas todo pastor busca ser um mestre. Então, nem todo evangelista é um pastor, mas todo pastor busca ser um evangelista. Amém, irmãos? Então, o pastor é aquele que preocupa com a saúde espiritual. Ele preocupa, irmãos, com aquilo que as pessoas estão passando, com o seu dia a dia, com a vida comum dessas pessoas. Aí tem muita gente, irmãos, que tem alergia a pessoas e querem ser pastores. Muita gente ferida dentro da igreja, sabe por quê? Muito pastor que foi dado a voz pastoral e que não tinha dom de pastor. Só porque falava bem, só porque tinha muito conhecimento e era um mestre, aí dá um microfone e fala assim, agora você é o pastor. Pastoreia esse povo aqui, irmãos. Pastorear é estar junto, é caminhar junto. É abrir mão do que você está fazendo para poder ir acudir uma ovelha que está aí passando por uma dificuldade. É sair de madrugada com um filho em casa, passando mal, doente, e acudir os irmãos porque eles precisam. Isso é pastoreio. É largar lá as coisas do trabalho que está de ponta cabeça e acudir o irmão no meio da semana porque ele está precisando de ajuda. Então, pastorear, não tem como, irmãos, você pastorear e não tem cheiro de gente. Você tem que cheirar ovelhas, tem que ter cheiro de gente. Aí está nessa moda aí de pastor online. Mais fácil ele ser TI, né? Vai trabalhar com TI. Então, nós precisamos entender, pastor é aquele que tem cheiro de gente. Está com gente o tempo inteiro. Casa de pastor, irmãos, sempre está cheio de gente. Pastor sempre está indo na casa dos outros. É sempre com pessoas. Esse é o dom pastoral. Amém, irmãos? Glória a Deus. Próximo aí, nós estamos caminhando para o fim, irmãos. Vai tendo uma paciência aí, vocês precisam aprender isso. Evangelista, Efésios 4:11, possui grande preocupação e interesse pelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus, procurando constantemente meios para comunicar-lhes. Irmãos, nem todo evangelista é um pastor, nem todo mestre é um pastor, mas todo pastor, ele se esmeira para ser um mestre e um evangelista, porque está no DNA dele pregar o evangelho e anunciar a salvação. Mas o evangelista de fato, irmãos, ele é aquela pessoa que ele não perde uma oportunidade de falar de Jesus. O meu sogro, eu caminho com o meu sogro já tem o quê? 10 anos, né? Mais 11 já quase, né? Meu sogro é evangelista, é nato. Dá para ver, onde ele vai, ele tem uma oportunidade, ele está falando de Jesus para alguém. Aí, ó, tá a discípula aí do lado, né, Tinha? Desde qual a idade que vocês discipulam ela aí, que vocês falam de Jesus para ela? Desde os 9 anos. Então é isso, gente. Então o evangelista é isso, é onde ele vai, ele fala de Jesus, ele não perde. Meu pai, irmãos, se vocês andarem com meu pai não tem lógica para ele, irmãos.
Ele prega para todo mundo, ele fala de Jesus para todo mundo. Então é um dom de evangelista, mas não necessariamente a pessoa é um pastor só porque ele fala de Jesus. Apesar que, né, todo mundo deveria falar de Jesus, todos nós somos evangelistas, mas aquele que carrega o dom, irmãos, ele não faz por um esforço, porque muitas vezes a gente faz por um esforço, fala assim, cara, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. Mas aquele que tem o dom do evangelismo, ele fala de Jesus de graça, o tempo todo, a toda hora, a todo momento, ele tem prazer em anunciar o evangelho. Amém? Profecia, profeta, é o porta-voz da mensagem de Deus, as pessoas conciliando com muita relevância os desafios contemporâneos com os princípios da palavra. E aqui a gente entra numa esfera, né, que traz muita confusão muitas vezes, porque existe o tal das profetadas, né? Eis que te digo, eis que vejo, eis que aquilo outro. Então a gente precisa ter muito zelo, muito cuidado. E geralmente, irmãos, nós somos um corpo. A gente lê o texto, onde cada membro tem aqui a sua função, a sua característica. Então, geralmente, numa igreja, irmãos, numa comunidade local, todos os dons fluem, inclusive o dom de discernimento de espírito. Porque se você está com um pouco de dúvida, daquelas profetadas, daquelas coisas aradas meio que da emoção ali, do calor da emoção, irmãos, vai ter gente que tem discernimento de espírito. E aquilo que estava em oculto vai ser revelado, porque nada que vem do Senhor fica em oculto. Com Ele é sim, sim e não, não. Não tem meio termo. Então, irmãos, é uma questão de tempo, mas vai chegar uma hora que vai ser revelado. Então, o profeta, irmãos, é aquele que, de fato, ele é o porta-voz, mensageiro de Deus, para conciliar com muita relevância os desafios contemporâneos com os princípios de quem? Da palavra. Então, tem que se validar na palavra, irmãos. Tem que estar de acordo com a palavra, é importante isso, tá? Para a gente não cair, né, nessa onda aí, tomar um pouco de cuidado com isso aí, até porque muita gente muito apegada a poder, né? A ver o poder, as coisas acontecendo. Eu não sei se vocês lembram, mas quando Moisés foi tirar o povo do Egito, o Senhor mandou algumas pragas lá, não mandou, gente? E aí ele fazia, Deus mandava lá a praga acontecer. O que o faraó fazia? Chamava os magos, os bruxos, e os bruxos iam lá e faziam a mesma coisa. Se naquele tempo eles faziam, eles fazem hoje também, irmãos. Porque o mesmo demônio que estava lá também está aqui hoje, nos dias de hoje atuando. Então, se eles tinham poder naquele tempo, eles têm também para fazer muitas coisas. Então, a gente precisa ter esse discernimento de espírito, essa maturidade, né, para a gente não entrar nesse esoterismo aí, né, de revelação. Fala do meu futuro. Às vezes a gente está querendo saber um pouquinho do futuro, né? Então a gente está usando mais os profetas como mãe de Ná do que de fato como palavra de Deus para as nossas vidas. Então muito cuidado com isso, tá? A gente começa a buscar aí onde não deveria buscar. Apóstolo é movido por Deus a dar início a novas igrejas em lugares ainda não alcançados pelo Evangelho de Jesus, lançando fundamentos da vida com Deus numa sociedade ou um grupo de pessoas. Irmãos, apóstolos, a gente sabe que os apóstolos, né, são os apóstolos bíblicos. Nos dias de hoje, né, os apóstolos, olha aqui, presta atenção aqui, deixa as crianças à vontade, irmãos. Olha só, os apóstolos de hoje em dia mais parecem o CEO da Microsoft do que os apóstolos bíblicos, né? Você vai olhar os apóstolos do dia de hoje, os caras estão andando na beca, primeira classe, e anelzão de ouro, relojão, e aquela coisa toda, e toda a pompa, chega nos lugares para pregar nos congressos, tem segurança, carro blindado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, os apóstolos, eles têm que ser mais parecidos com Madre Teresa de Calcutá, missionário que está no campo, do que com o CEO da Microsoft. Esse é o verdadeiro apóstolo, tá bom? Então é aquele que lança fundamentos sobre novas igrejas. É por isso que a gente tem também o Leandro Vieira como um apóstolo, mas ainda assim dentro da nossa doutrina, da nossa visão teológica, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Então já morreu todos. Então não tem mais apóstolo nos dias de hoje, apesar que algumas pessoas usadas pelo Espírito Santo se movem ainda com características apostólicas, mas na nossa visão teológica a gente não crê, né, em apóstolo vivo. Apóstolo bom é aqueles que já morreu. Os de hoje aí não tem não, tá, irmão? Cuidado com isso aí. Botou o anelzão no dedo lá, falou para você beijar o anel dele, irmão. Sai fora disso aí, que isso aí é mais um controlador do que de fato um homem de Deus, tá bom?
Apóstolo é aquele que de fato é um missionário implantando igreja e edificando a igreja do Senhor. Próximo. Tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, só volta lá no apóstolo, é porque nós, infelizmente, nesse mundo corporativo, a gente caracteriza os dons de maneira hierárquica. Então a gente tem lá, a gente coloca o missionário como o chãozinho de fábrica, né? E começa a escadinha do sucesso. Missionário, depois você vira evangelista, depois você vira pastor, aí você vira bispo, mas depois você vira apóstolo. Vira de cabeça para baixo isso aí, irmãos. Quando você virar isso aí de cabeça para baixo e o negócio rodar bonitinho, aí tudo bem. Você pode dar esses títulos aí para quem você quiser, mas se o negócio está nessa escala do sucesso aí, nessa escadinha corporativa, irmãos, misericórdia para isso, tá? A ira de Deus recairá, irmãos, sobre pessoas que estão usando de títulos para controlar e governar pessoas. Então, muito cuidado com essa escala aí, né? Nossa, eu sou pastor, agora eu tenho que ser bispo, depois bispo eu vou ser um apóstolo. Não, irmãos, nós somos tudo igual, tá? Tudo chão de fábrica. Próximo. Cura. Aí tem uns caras aí que tem um super poder da cura, né? Então olha só, é usado por Deus para orar pelas pessoas por cura, físicas, emocionais e espirituais. No entanto, sempre submisso à vontade soberana de Deus, que seja feita a vontade de quem? Do Senhor, e não a minha. O dom não é maior do que aquele que concede o dom, irmãos. Então não é porque você já foi usado por cura algumas vezes, que você agora é um curandeiro. Você não é um João de Deus, não, irmãos. Você é um servo fiel, escravo de Cristo. Então as pessoas não têm que ficar batendo lá na sua porta, ou ora por mim, não. Você não é benzedor, não, irmãos. Então é que seja feita a vontade de Deus, né? Porque eu fui usado uma vez para orar por irmão. O irmão foi curado, que agora eu posso montar uma escala de oração. Falar assim, gente, hoje é dia da cura, vem para cá. Nós vai todo mundo curar todo mundo. Não, irmãos. Quem faz tanto o querer, o efetuar, o querer, é o Espírito Santo de Deus. O dom não é maior do que aquele que concede o dom. É para a edificação da igreja. Seja feita a vontade do Senhor. Amém? Milagres. A operação de milagres é usada para demonstrar o poder e a grandeza de Deus. Milagres, irmãos, não é só o coxo andar, não é só o cego ouvir, não é só o morto ressuscitar. Não é só o cego enxergar. Milagres são vidas se rendendo a Cristo. São casamentos que estavam sendo destruídos, serem restaurados. Isso é milagre, poder, dínamos de Deus. Então pessoas que têm esse dom do milagre, não é só porque ele ora aqui e o cego volta a enxergar, não, irmãos. É porque onde ele passa, o ambiente é transformado. Aonde ele chega, se havia morte, se havia choro, a alegria vem, a paz reina naquele lugar. São pessoas que carregam esse dom de milagres para a edificação da igreja. Variedade de línguas, irmãos. E aí acho que esse é o último isso. Variedade de línguas. É um sistema linguístico próprio do celestial, desconhecido na terra. Esse dom tem a finalidade em levar os crentes e a igreja, não exatamente com a finalidade de comunicar. Isso aqui é importante. Não exatamente com a finalidade de comunicar ensino, doutrina ou profecias do Senhor. Ele deve ser usado em adoração sincera a Deus, humildemente e com discernimento. A variedade de línguas, irmãos, é para a nossa edificação própria. Então não é para uma doutrina da igreja, não é para um ensino da igreja, mas é para a nossa própria edificação, e que você flua na variedade de línguas. É uma bênção orar em línguas, irmãos. Você pode orar e deve orar. Tem que orar. Quem conheceu o irmão Hudson aqui, o irmão que sentava no chão ali, aleluiado, cheio de Jesus, irmãos? O Hudson, eu lembro dele falar para mim que ele tinha um propósito, que ele andava falando em línguas 24 horas por dia. E amém, irmãos, é para edificação própria, a gente tem que fazer isso mesmo. Inclusive falei com ele esses dias, Pedro. Fiquei um tempão conversando com ele, está lá chorando junto com a gente, lá eu mandei para ele os vídeos do culto aqui 2 horas da tarde, ele falou, meu irmão, eu queria estar aí. Então é isso, irmãos. Então orar em línguas, para aqueles que têm a variedade de línguas, é uma bênção. Ore em línguas, mas não que seja para ensino, doutrina ou profecias, mas para de fato edificar uma adoração sincera ao Senhor. Amém? Acabou aí? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos caminhar para o fim, mas eu quero, antes de concluir, dizer aos irmãos que não é bom, irmãos, que você que é um discípulo de Jesus, você que é um servo de Jesus,
você que caminha numa igreja bíblica, você que recebeu dons do Espírito, que você fique sem exercer esses dons. Foi feita uma pesquisa, irmãos, entre as igrejas evangélicas brasileiras, e se percebeu que somente 5% dos membros de uma igreja trabalham efetivamente para a edificação da mesma. Irmãos, prestem atenção nisso aqui, isso é muito importante. Foi feita uma pesquisa que revelou que apenas 5% das pessoas que frequentam uma igreja evangélica trabalham de forma efetiva para a edificação da igreja, fluindo nos dons. Os outros 95% só estão na igreja consumindo o evangelho. Consumindo o evangelho. Recebendo. 95% das pessoas, quando saem das suas casas para ir na igreja, sabe qual que é o objetivo principal deles? Eu vou lá hoje porque eu preciso receber algo do Senhor. Irmãos, quando nós saímos da nossa casa, nós devemos ter o prazer. O que Paulo está falando aqui, ó, Romanos 12:1. O que Romanos 12:1 vai falar, irmãos? Olha só, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então que nós possamos vir para cá para cultuar o Senhor, para fluir nos dons, para a edificação da igreja. Todos nós temos dons, irmãos, todos. Esse corpo aqui, ele só é um corpo completo quando todos os membros estão fluindo na mesma direção, na mesma unidade, sendo coordenados pelo mesmo cabeça que é Cristo Jesus. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu nunca vi uma perna atravessando a rua sem um corpo. O dia que a gente começar, glória a Deus, irmão, porque o dia que a gente começar a ver isso, aí nós podemos orar, Jesus volta logo, que o negócio está feio. Mas, irmãos, a igreja tem se movido dessa maneira. A gente só não tem olhos espirituais para enxergar, mas é assim que a igreja muitas vezes tem se movido. Braço andando sem um tronco, uma perna correndo para um lado e o corpo ficando para trás. Falta unidade na igreja do Senhor. Mas esse corpo, ele só vai se desenvolver na medida da estatura, da varonilidade perfeita, quando nós alcançarmos essa unidade. Pé anda com perna, perna anda com tronco, tronco anda com pescoço, pescoço anda com cabeça, que é Cristo Jesus, e todos os membros estão seguindo no mesmo propósito. E não só 5% da igreja, irmãos. Enquanto 95% está perdido, sem saber o que está acontecendo, 5% está aqui, se esmeirando nos dons pelo qual o Senhor deu. Todos vocês têm dons, então todos estão aptos a fluir no Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero orar com você. Se você puder, se coloque de pé. Nós vamos orar. Vamos tirar um tempo de oração. 1 Coríntios 9,16 vai dizer assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não anunciar as boas novas de Cristo, irmãos. Meu irmão, que não venha recair sobre nós a ira de Deus, porque nós negligenciamos o Evangelho do Senhor. E lembre-se de uma coisa: pregar o Evangelho muitas vezes não é usar palavras. Muitas vezes a gente está tão enviesado, né, que para eu pregar o Evangelho eu tenho que ter uma boa oratória, eu tenho que saber falar bem, eu tenho que saber comunicar bem. Não, irmãos, pregar o Evangelho é fluir nos dons que o Senhor te entregou. Se você tem dom de aconselhamento, que aconselhe. Se você tem dons de palavra de sabedoria, que você dê palavras de sabedoria para as pessoas. Não retenha aquilo que é para fluir. Não retenha aquilo que o Senhor entregou para você, que é para fluir sobre a igreja, para a edificação da igreja. E muitas vezes a gente está retendo, irmãos. Quantas vezes a gente retém algo que o Senhor coloca no nosso coração? Quantos de vocês aqui já devem ter sentido isso? Eu já senti isso várias vezes, irmãos. O Espírito Santo fortemente incomoda a gente para ir lá orar com o irmão. E a gente fica assim: não, isso é coisa minha. Ah, vou nada. Vai saber o que esse irmão vai pensar, né? Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo coloca no seu coração algo que queima no seu coração para você fazer. Uma obra social, uma ajuda para alguém que precisa, e você retém isso para você. Mas nós possamos nessa manhã amadurecer no Espírito, irmãos,
na sensibilidade espiritual, para que nós possamos, de fato, fluir nos dons do Espírito. E que o Espírito Santo de Deus libere sobre nós novos dons, aperfeiçoe os dons que já existem em nós e que por muitas vezes nós estamos negligenciando. A palavra de Deus, 1 Coríntios 9,16, ai daquele que não pregar o Evangelho, ai daquele que reter, irmãos, aquilo que foi dado, de graça recebeis, de graça eu dou. Então, se você recebeu do céu, irmãos, não retenha, não retenha. Irmãos, eu lembro até hoje, quando eu e a minha esposa, as pessoas começaram a falar para nós sobre pastorear, irmãos. Irmãos, vocês têm noção do desafio que é pastorear pessoas? Vocês têm noção do desafio que é lidar com gente no atual século que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, cheio de pessoas cheias de si mesmo, cheio de achismo. E eu me lembro, irmãos, que era uma época onde eu e minha esposa estávamos num tempo assim, profissionalmente, era decisivo para a nossa vida. Irmãos, mas existia um dom, existia um chamado de Deus, existia algo que queimava no nosso coração, que estava muito acima de qualquer coisa na terra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Então, irmãos, para de querer confiar em coisas, para de dar ouvido para aquilo que o mundo está gritando aí dentro de você, e comece a dar ouvido para aquilo que o Espírito Santo está soprando. Aumenta essa sensibilidade espiritual, começa a ter discernimento espiritual, irmãos. Começa a buscar no Senhor: Senhor, revela a mim os meus dons, para que eles fluam, para que eles aconteçam. Às vezes, irmãos, tem pessoa lá no seu trabalho que está doente, e essa doença não é uma doença física. E muitas vezes a gente relaciona o dom de cura somente a doenças físicas, mas a gente leu que é doenças espirituais, doenças emocionais, e às vezes a pessoa senta do seu lado todos os dias, e você não está tendo a sensibilidade espiritual para liberar algo do Senhor sobre aquela pessoa. Mas mais uma vez, irmãos, ai daquele que não pregar o Evangelho. Então, que nós possamos, Espírito Santo, nessa manhã, ser impelidos pelo Senhor a pregar o Evangelho. Se for com palavras, que o Senhor nos dê o discernimento. Se for com palavras, que o Senhor nos dê o dom de sabedoria, de conhecimento, para que flua de nós palavras de sabedoria. Se for o dom de milagres, ó Pai, que flua em nós milagres, curas, pessoas sejam curadas, mas para a honra e glória do Senhor, para que a tua igreja seja edificada. Deus, se for então palavras, ó Deus, de ensino, que nós possamos cada vez mais nos esmeirar, nos debruçar nas Escrituras para ensinar o teu povo. Se for um pastoreio, ó Deus, chama os pastores, os verdadeiros pastores, não os lobos que estão revestidos em pele de cordeiro, mas os verdadeiros, ó Pai, cordeiros que se entregam ao pastoreio para cuidar de vidas. Ah, Deus, se for evangelismo, que nós possamos evangelizar. Se a gente for um evangelista, que nós não vemos nos calar, por onde o Senhor nos colocar, que nós possamos abrir as nossas bocas para falar do teu amor, ó Pai, para falar do teu evangelho. Ah, Deus, nós pedimos ao Senhor nessa manhã, que nós possamos ser instrumentos em tuas mãos, para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo e eterno nome. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã tão preciosa, Deus. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor nos alcançou mesmo sem nós merecermos, ó Deus. O Senhor olhou para nós e não viu maldade, o Senhor viu com olhar de amor. Que esse mesmo olhar de amor recaia sobre nós, para que nós possamos olhar para o nosso próximo, para que nós possamos, ó Pai, usar, ó Pai, o dom que é para a edificação da tua igreja, para edificar a vida dos meus irmãos. Ah, Deus, obrigado, Pai, muito obrigado, Deus. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que o Senhor continue nos abençoando,
nos dando, ó Pai, discernimento para ser uma igreja mais próxima da Bíblia, cada vez mais próxima da Bíblia, mais próxima das Escrituras. Como eu falei, né? Antigamente o irmão convertia, a gente encaminhava ele para uma igreja. Vai para uma igreja mais próxima da sua casa. Busca ali uma igreja onde você atravessa a rua e está nela. Mas não, irmãos, hoje nós precisamos ter um entendimento que nós precisamos buscar cada vez mais igrejas bíblicas, próximas das Escrituras, onde o Senhor é Senhor, onde a Escritura ela é soberana, onde independente do que homens pensam ou falam, as Escrituras é aquilo que conduz a comunidade, ó Pai. Então que nós possamos viver debaixo das Escrituras, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, sente-se aí mais um minutinho. Antes da gente encerrar, eu quero dar alguns avisos importantes para a igreja. Eu quero trazer alguns recados que é muito importante para que você saiba como se mover ao longo aí da semana, em meio às nossas atividades. Pode colocar para nós aí, Luriane, por favor. Olha só, eu sei que tem muita gente nos visitando hoje aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que está vindo hoje pela primeira vez, tem ali no final uma lembrancinha para você, pegue lá. Eu sei também que foi dia das mulheres, né? Parabéns para todas as mulheres. Foi dia quinta-feira, né? Agora? Sexta-feira, dia das mulheres. Então parabéns a todas elas, né? Sem elas, o que seriam de nós, né? Então que Deus continue abençoando essas mulheres. Ao final ali, todas as mulheres tem ali uma lembrancinha para vocês. Vocês vão pegar ali ao final, antes de sair, passa lá e pega a sua lembrancinha. Você também que nos visita pela primeira vez, tem uma lembrancinha para você também. Não saia sem pegar. Irmãos, esse é o nosso grupo, a nossa comunidade online, onde nós nos comunicamos de uma maneira mais eficaz, mais efetiva. Então faça parte ali, esteja presente para que você saiba de todas as nossas programações. Pode passar para a minha próxima, Luriane. Além disso, irmãos, nós temos aqui o nosso Fluir nos Lares, e eu tenho uma boa notícia para vocês. Nós vamos agora implantar nos próximos meses mais 2 Fluir nos Lares. Então nós saímos de 5 para 7 Fluir nos Lares. Nossos Fluir nos Lares são os pequenos grupos, são como a gente se move, né, ao longo aí da semana, onde a gente se movimenta com os irmãos para ter uma edificação. Então esses são os setores pelo qual nós temos. Lembrando que os 2 flow lá são os Fluir jovens, né, para a galera mais jovem que quer participar. Inclusive nessa sexta-feira, né? Sexta vai ter o Fluirzão. O que é o Fluirzão? Os jovens todos se reúnem para fazer um único Fluir, e aí é uma bênção. O povo lá come, chora, ora, tá? Então vai lá, se você quer participar, procure aí. Cadê a turma dos jovens aí? Rodrigo está lá na batera, Nath ali no fundo, tá? Então pode procurá-los aí, que eles vão passar a instrução para vocês, amém? E nos próximos meses a gente implanta mais 2 aí, que está já em formação. Pode passar para nós. Irmãos, sala de oração, todas as quartas-feiras, nós estamos aqui, nesse prédio, orando, intercedendo pela sua vida, pela cidade, pelos governos dessa nação. Então venha orar. Você que, né, tem pedidos especiais de oração, você pode procurar a pastora Débora, o pastor Geraldo lá no fundo, passa para eles, a gente vai apresentar as suas orações aqui. Mas muito além disso, venha orar, venha estar conosco aqui na sala de oração, buscando ao Senhor nessa oração comunitária, amém? Essa é a nossa agenda, tá? Isso aqui você vai encontrar no nosso grupo de WhatsApp, nas nossas redes sociais, mas essa é a agenda do mês todo aí, tudo que vai acontecer ao longo desse mês de março. Passa a próxima para mim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para a gente encerrar, então está aqui nossos dízimos, ofertas. Você que passou pela escola de membros aqui dessa igreja, você sabe que dízimos são princípio de obediência, e aquele que não anda por obediência, ele não anda pela fé, né? Então faça isso, porque você aprendeu a andar por obediência, você aprendeu a andar pela fé. Ofertas são ofertas voluntárias e espontâneas. Você faz conforme o Senhor colocar o seu coração, amém? Então faça com amor, com zelo. Você pode fazer aqui pelo QR Code, mas lá no final lá tem também toda a parafernália ali, né? Tem gasofilasto, tem maquininha de cartão, tem todas as maneiras ali, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar para que a gente possa encerrar essa celebração.
mas que esse culto continue, que você continue cultuando ao Senhor durante todo o seu domingo, durante todo o seu dia, durante toda a sua semana. Amém? Pai, nós te louvamos.